Bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao dia 54, né, assim, de 365, né? Essa nossa viagem que é 2024. Oi, Adete! Vamos lá? Hoje estamos começando, né, nos primeiros momentos, nas primeiras horas do nosso dia 54 de 365, né, assim? Então a viagem está só começando, amém? E nós estamos aqui. Oi, Gleice. Oi, Gleicinha. Estamos aqui de volta, né? Para prosseguir hoje, Ailton, a nossa viagem, amém? Nesse dia 54 da nossa viagem, da nossa aventura, né, assim, pelas páginas da Bíblia. Hoje vamos continuar a nossa leitura, né, da Bíblia, de toda a Bíblia. Oi, Wanderson, seja bem-vindo, querido, né, seja bem-vindo à nossa aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia, aqui a gente lê e ora, né, a palavra. Ontem paramos no capítulo 17, né? Como de costume, lemos 3, hoje vamos ler mais 3, amém? Em nome de Jesus, vamos ler o 18, o 19 e o 20. E já estamos caminhando, né? Para a conclusão do livro de Números, amém? Você querendo, eu posso anotar aqui o seu nome em nosso memorial, né? Em nosso CEF, esse livro que nós estamos levando conosco em nossa viagem, né, com o nome de todos aqueles. Oi, Jadson, senti sua falta. Seja bem-vindo, querido. Viu, Anderson? Eu posso colocar o seu em nosso livro de oração, que está sempre conosco em nossas orações. Em nossa campanha de Daniel, né, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, né, como fazia Daniel. E está registrado ali em Daniel no capítulo 6, né? Que ele tinha também esse costume. Pronto, esses são os nomes de ontem, né? E aqui está, nesse dia 23 de fevereiro, né? Vamos colocar o nome de Wanderson. Amém, Wanderson? Wanderson agora também está conosco, né? Em nossa viagem. Oi, Thalita, vamos lá, Thalita, Jadson, né, Jadson? O nome de Jadson já está aqui, é de todos aqueles que por aqui passar, amém? Vai estar conosco, né, até o último dia desse... Oi, Simplício, seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo, né, ao pedacinho da Bíblia. Aqui, né, nós lemos, oramos, né, estamos aqui carregando a carga um dos outros, amém? Sejam todos bem-vindos. Alguém mais quer o seu nome em nosso Sefer, em nosso livro de oração? Vamos lá? Todos os dias, às 9 horas, de segunda a sexta, né? Estamos aqui lendo a Bíblia, orando, né, por você, pela sua casa. Jair! Já estava me perguntando, onde está Jair? Oi, Vilma. Vamos colocar Vilmaro, é isso? Vamos colocar o seu nome, Isa. Sim, quem está pedindo é Ica. Olha só, Gleice, uma Ica. Será Ica? Ilza, né? Quem está pedindo é a Ica. Eu vou colocar o seu também, tá certo, Ica? É por você e pela sua casa. Bom dia, Jair, seja bem-vindo. Tá aí o nosso moderador, né? Como sempre, né? Aqui conosco, investindo, amém? Como todos nós, né? As primeiras horas do nosso dia, né? A nossa primazia, as nossas primícias, né? A Deus. É certo que o nosso dia será muito abençoado, muito próspero, muito produtivo, muito bem sucedido, né? Assim, quando nós assim fazemos, não é isso? Então vamos lá? Isso, vamos compartilhar a live, né? Convidar outros para também comprar, né? Assim, compres a verdade, né? Assim, e não há vendas, né? Inclusive,
quando esse pedacinho da Bíblia aparece, diz a verdade, a instrução, né, assim, a educação e a sabedoria, né, compres e não há vendas por preço algum, amém? Porque são pedras preciosas, né, assim, há quem construa com capim, né, com palha, né, madeira, né, mas alguns, como você, né, constrói com pedras preciosas. Vamos lá? Números capítulo 18. E vamos, que a nossa viagem tem que continuar, amém? Vamos chegar ao dia 365, amém? Mais sábios, estou precisando, irmã, sofri um acidente de moto, foi, viu, Mário? Tá de repouso, se recuperando, tá se recuperando bem, amém? Essa é a nossa oração por você, querido. Oi, Cris, seja bem-vinda, querida. Sim, Vilmaro, meu esposo passou por isso há cerca de um ano, né? Um dia como esse, né? Quando de repente chegar a notícia, mas grande foi o livramento, querido. Eu acredito que com você também, né? Grande foi o livramento. Às vezes o Senhor deixa a gente perceber, né? O quanto Ele cuida e o quanto nós temos a sua atenção, né? Assim? Pois é. Então vamos lá. Mandando, né, bater em retirada todo pensamento contrário, né, assim, como a Bíblia diz, né, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos ensinar esses pensamentos rebeldes, amém, hoje, a obedecer a Cristo, ou seja, a obedecer a palavra, amém? Pois não somos guiados pelas nossas emoções, a gente não diz o que sente, não, a gente diz o que acredita, amém? E os nossos pensamentos precisam estar alinhados com a verdade, não é assim? Vamos lá, Adri? Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda à nossa viagem, amém? Pelas páginas da Bíblia, né? Dia 54, aqui estamos, Senhor, né? Ajude-nos, né? Como de costume, a encontrar muitas pérolas, né? Muitas pedras preciosas para o que o Senhor está construindo em nós e através de nós, amém? Que há de permanecer e ter valor eterno, amém? Números capítulo 18. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso santuário, né? Esta é aquela parte que a gente não pula, amém? Pois o nosso firme propósito é de leitura de toda a Bíblia, página por página, capítulo a capítulo, né? Versículo, pedacinho a pedacinho, amém? Porque sempre para o nosso ensino foi escrito, né? Nós temos sempre algo a aprender. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Aqui é o Senhor lembrando, né? Arão e a tribo de Levi, tendo em vista o que aconteceu, né, ontem, nos capítulos anteriores, a sua missão, né, assim, quantas vezes o Senhor precisa nos lembrar, né, assim, quando nós nos perdemos de nós mesmos e do seu propósito para nós, qual é a nossa missão, né, qual é o nosso propósito, a nossa vocação, né, para o que o Senhor nos trouxe, né, a esse mundo, inclusive nesta geração, né, assim, então, é por isso que muitas vezes o Senhor nos lembra, né, assim, o nome dele, o que sofreu um acidente, momentos como esse, né, Vilmaro, a gente para, né, assim, para pensar, não é? Quando nós passamos assim perto, né, ou a morte passa perto de nós, né, e o Senhor disse ainda não, né, nós repensamos, né, assim, o propósito das nossas vidas. Então, farão o serviço que lhes é devido, olha, o Senhor lembrando a missão deles, para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram nem eles e nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação, o estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Ou seja, cada um, né, assim, no seu quadrado, na sua função, né?
como antes o Senhor já tinha explicado, determinado em detalhes, não foi assim? O Senhor falando, gente, é tão bom ler a Bíblia, né? Pois aqui nós encontramos Deus, né? Falando. Então aqui está, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Obrigada. Deus abençoe e recompense, Jana. Olha só, Jana voltando por aqui, né, Jana? Eu lembro do seu nome inclusive já está em nosso livro. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e recompense, querida, né? Certamente o seu nome está no memorial de Deus, Jana, né? Este memorial que diz Malaquias 3, que registra, né, Malaquias 3, que existe diante de Deus, onde está o nome, amém? Onde está o nome de todos aqueles que amam e honram o nome do Senhor, amém? Por isso nós também temos que vai estar conosco durante toda a nossa viagem. Dalva, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda, mas não quebrou, né, Vilmar? Não quebrou, glória a Deus, grande foi o livramento. Meu esposo quebrou aqui a clavícula, sabe? Passou por uma cirurgia e tudo, mas tá bem, graças a Deus. Glória a Deus, Vilmar, pelo grande livramento do Senhor na sua vida, querido. Vamos lá? Mas tu e teus filhos, né, contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Lembra? O lugar santíssimo, onde somente Arão tinha permissão de entrar, inclusive uma vez por ano, né? Assim, ele é o único homem na terra, né? Assim, que tinha esta permissão, né? E ao que estiver para dentro, isto é vosso serviço, eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Gente, nós precisamos guardar essa palavra, essa expressão de Deus, né? Quando o Senhor nos separa, inclusive nos chama pelo nome, nos dá uma missão, um propósito, né? Ele nos dá assim como serviço, como trabalho, né? Assim, trabalho duro, né? Mas também como uma dádiva, né? Como um presente, um talento, um dom que vem com uma graça, ou seja, com uma capacidade que nos habilita a cumprir, né, o chamado, a responder o chamado e cumprir a missão que Ele tem para cada um de nós. Deus não é lindo, né, assim? Então, nós precisamos, né, assim, Elizabeth, seja bem-vinda, querida, né? Então hoje o Senhor nos lembra que para a missão que nós temos a cumprir, né, veio também, né, está sobre nós essa unção, essa graça, amém? Vamos lá? Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas. Olha só, não é assim? De toda oferta que era trazida, uma parte o Senhor destinou a eles, porque era assim que eles eram cuidados, que era assim que eles eram sustentados, né? E aqui o Senhor também nos lembra, né? Além da capacidade, a habilidade, o poder, a autoridade que o Senhor nos dá para cumprir a nossa missão, Ele também providencia todo o necessário, amém? Né? Todo o necessário, né? Como é bom viver a vontade de Deus para nós, né? Assim, queridos. Então eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito, viu? É um direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Ou seja, né, assim como todos os dias nós precisamos recolher o nosso maná, como agora nós estamos fazendo, né, assim, que este alimento, né, para a nossa alma, o nosso espírito faminto, né, que nós precisamos todos os dias. E quem dele se alimenta jamais terá fome, porque é o pão, né? É Jesus, é a palavra. O Senhor nos dá, né? Essa porção, essa medida é repartida, ou seja,
é personalizado, né? Assim, né? A mãe que tem 5 filhos, certamente ela tem uma medida toda especial para esses 5 filhos, né? Que não é maior nem menor, mas do que a que tem um filho ou 2. Entende? Não é mais nem é menos, é personalizado, é individualizado. Aqui tem 2 filhos, meu Deus, como ela consegue ter 5, né? Mas ela tem uma medida, ela tem uma porção, né, assim, personalizada, né, especialmente para ela e a missão que ela precisa cumprir. Então, isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Atentaram para esse pedacinho tão importante? Eu estou aqui do lado da piscina, né? E é dia de limpeza. Então, o rapaz acabou de ligar o motor, o que drena, eu acho, algo assim. Eu espero que não esteja incomodando, amém? Então, queridos, mas aí tá, eu tenho uma medida, eu tenho uma porção. Ah, mas não sei, Eliane, eu tenho pra mim que não é suficiente ou que não é o bastante, eu não sei. Sabe, assim, questionando talvez a qualidade, né, assim, desta medida, desta porção. Não duvidemos, queridos, né, que esta medida que foi repartida, né, que foi personalizada, individualizada, né, que o Senhor nos deu para a nossa missão, né, para a gente cumprir. Olha daí, para a gente, sim, para a nossa missão, foi o melhor de Deus para nós. Veja, Deus falando aqui, ó, todo, no caso ali, o melhor do azeite, né, assim? O melhor do azeite eram as primícias, que era uma das ofertas, né? Quando eles iam fazer as colheitas, pronto, os primeiros frutos eram destinados ao Senhor. Sempre um mandamento perpétuo, né? Assim, Jair, né, Gleice? Uma lei, um estatuto perpétuo, né? Deus até hoje espera de nós, né, a nossa primazia, ou seja, o primeiro lugar, né? Assim, então, assim como nós honramos ao Senhor, Ele nos honra também, né? Então, nunca duvidemos, né, da qualidade da nossa porção, né? Porque é o melhor de Deus para nós. Amém? Vamos lá? Oi, Bru! Vamos lá, Jô? Então, é irremissívelmente, ou seja, como eu faço? Irrevogável, né, assim? É determinado, né? E é uma garantia, não é? De que é nosso. Então, todo o que abrir a madre, por exemplo, o primogênito, sempre se referindo ao primeiro lugar, não é? De todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, lembram lá? Será teu, porém os primogênitos dos homens resgatarás, e assim também os primogênitos dos animais imundos, aqueles que eles não podiam comer, né, resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, os resgatarás. Será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que era a moeda, né, do santuário, que é de 20 geras, sim, o nome do dinheiro, né, assim, durante aqueles anos todos, esses 40 anos no deserto, era geras,
né? Eles tinham um dinheiro próprio, né? Era um povo, uma nação ali, sendo estabelecida por Deus, que até tinha, sim, dinheiro próprio. Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatará, são santos, né? O seu sangue aspergirá sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Acho tão interessante o Senhor especificar assim, né, nos mínimos detalhes. A coxa direita, veja só, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti. E assim, a teus filhos e as tuas filhas contigo por direito perpétuo. Direito perpétuo, aliança perpétua de sal, né? Perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Era uma maneira, né, de dizer que era perpétuo. Disse também o Senhor a Arão, e assim termina essa parte do capítulo 18. Na tua tenda herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E é assim, queridos, todos aqueles que têm entregado, né, assim, o senhorio, né, da sua vida ao Senhor, tem o Senhor como a sua porção. Tem algo melhor do que isso nessa vida? Não. Né? Ter o Senhor como a nossa porção, né? Que certamente jamais falhará conosco, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E aqui diz a coxa direita, ou seja, o Senhor é sabedor, conhecedor, né, assim, do que é nosso, né, das nossas necessidades. Ele conhece bem, né, José? Seja bem-vindo. Um servo de Deus, tá aqui, um outro homem de Deus, né, Jair? Sim, José, todos nós, José, todos nós. Mas no deserto tem maná, amém? Tem milagre, né, assim? O importante é que o Senhor esteja conosco, né? Não importa o lugar, amém? Vamos lá? Agora sobre os dízimos, olha só, para quem tem muitas dúvidas, né, acerca desse assunto. Queridos, eu espero não estar incomodando. Jair, como tá, Jair, esse barulhinho da piscina? Eu vim pra cá, eu desci pra cá e não me atentei pra isso, eu não sabia. Ele vem, parece que é uma vez por semana, ou a cada 15 dias, algo assim. Como eu não costumo fazer aqui fora, né, isso aí, Jair, força e fé, José. Espero não estar incomodando. Como tá, Jair? As meninas já chegaram, Jair? Cadê Fabi, Luana? Atrapalha um pouco, Jair? Para onde nós poderíamos ir? Se eu voltar para o apartamento, se eu subir, eu vou perder sinal por um momento. Vocês esperam? Que realmente eu estou aqui bem pertinho, ainda que eu vá. O que eu faço, Gleice? Sim, obrigada, Jair. Talvez eu... O que eu faço, gente? Eu continuo, Jair, ou... Nós gostamos tanto desse cantinho aqui, né? Tão arejado, aqui perto da piscina, e agora... Talvez se nós ainda temos... Deixa eu ver para onde nós podemos nos afastar aqui, talvez um pouco. Não sei se aqui está. Ai, Deus. A luz está super... Oi, Lu. Sim. Esperar que se acabe. Continuar assim mesmo. Ai, gente. É o jeito, porque a menos que eu vá
casa se eu for. Vamos ver se eu encontro o sinal. Vai continuar. Vai por quanto tempo? Tô acabando já. É mesmo? É. Você viu? É mesmo. Ah, obrigada. Então, queridos. Ele disse que acaba em 5 minutos. Aqui está o rapaz. E aqui está o... Prontinho, queridos. Ele disse que em 5 minutos termina. Eu nunca tinha acompanhado, achei que demorava um pouco mais, mas estamos aqui, amém? Termina já. Enquanto isso, a gente continua, né? Sim? Glória a Deus. Então, achei que ia demorar horas, mas não. Daqui a pouco termina, viu? Então, vamos lá. Então, onde nós paramos? Nossa viagem foi assim, nós vamos agora para a parte dos dízimos, não é isso? Então vamos lá. Isso. Vamos lá. Os dízimos e os levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos, né? Que aqueles 10%, pronto, também foi dado a eles, né? É o princípio que a gente segue até hoje, né? Como igreja. E foi aqui determinado pelo Senhor, né? Então, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E realmente era um trabalho, né, queridos? E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo, era esse o trabalho dele, é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Veja como eles, era essa a sua porção, e assim era assim que o Senhor os sustentava, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Eles não tinham terra, né? As outras tribos, cada qual, né, assim, adquiriu, possuiu, né, a sua herança, a sua terra, mas eles não, era assim que eles eram sustentados, o seu trabalho era servir aos seus irmãos. Diz o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos, ou seja, para eles também, assim como para todos os outros, né, que separavam os 10%, para eles o mandamento também valia, amém? Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, né? Por isso dízimo e oferta, né? Que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada, porquanto lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-los-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço da tenda da congregação, pelo que não levarei sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. E este é o capítulo 18 do livro de Números, acerca
dos dízimos. Amém? Oi, Silvana, seja bem-vinda, querida. Glaucineide. Bom dia, amor, e a paz do Senhor, querida. Aqui estamos, né? Aqui estamos, né? Lembrando da importância da primazia, né? Do primeiro do melhor, né? Para o Senhor. O livro de Provérbios diz que quando nós assim honramos a Deus, né? É certo que se encherão, né? Todos os nossos depósitos, né? Assim, o Senhor abrirá as janelas do céu, né? Assim, e nos abençoará. É um assunto delicado, né? Para alguns, mas é bíblico, né? Assim, é mandamento perpétuo, né? Que se perpetuou até nós, eu penso que até na eternidade. Esse princípio, né? Prevalecerá, pois é uma maneira, né? Da gente demonstrar, né, o senhorio de Deus na nossa vida, ou mesmo uma maneira de reconhecer, né, ou de agradecer, né, assim, Glau? Olha só, gente, olha, amiga de Jair é amiga nossa também. Glaucineide, querido, quero já colocar o seu nome em nosso memorial aqui, em nosso livro de oração, Glaucineide, com muito carinho, Glau. O seu nome vai estar conosco em nossas orações, querida, né? Orando por você e pela sua casa. A partir de hoje, né? Desse dia 54, né? Da nossa viagem, da nossa aventura, a nossa jornada, né? Pelas páginas da Bíblia. Amém? Esse é o nosso convite, Glau, né? Que todos os dias desse ano comecem, né? Pelas páginas da Bíblia, querida. E todos os dias vamos estar apresentando você e a sua casa, você e a sua família, tá bom? Em nossas orações, né? A partir de hoje até ao nosso ponto de chegada, né? Nós aqui louvamos a Deus pela sua vida, querida. Você é uma daquelas, né? Que o Senhor vai dizer que não se envergonhou, né? Assim, do Evangelho, né? E o Senhor também não se envergonhará de você naquele grande dia, onde Deus finalmente vai apresentar, né? Quem os seus filhos verdadeiramente são, né? Assim, queridos, diz que até a natureza, né? Espera ansiosamente por esse momento em que Deus vai de revelar quem são os seus filhos, não é assim? Há quem diga que mas não se comporta como se fosse, né? Assim, né? Mas nós somos aqueles, né? Que recebem de Deus esse tratamento, né? Que o Pai dá ao filho obediente, né? O seu tesouro peculiar, ou seja, o seu tesouro particular, né? Assim, queridos. Oi, Silvana. Sim, querida. Sim, com toda você que manda. Estamos aqui para servir. Olha só, Glau, temos também Silvana. Por que nós fazemos assim? É sempre, né, pautados pela palavra, né? Em Malaquias 3 diz que Deus tem um memorial, um sefer, um livro onde está escrito o nome de todos aqueles que amam e que honram o seu nome. A esses, como eu estava dizendo, é nesse contexto que Deus fala, né? Que naquele grande dia, e esse dia sempre chega, né? Existe sim um grande e temível dia, né, que há de chegar e está se aproximando, mas quantas vezes o Senhor mostra a diferença, né, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, não é assim? Nós somos essa diferença, não é assim? Amém. Vamos lá, então esse é o capítulo 18. Amanheceu chuvoso por aqui em Natal. Como está aí na sua cidade? Né? E parece que vai chover de novo. E glória a Deus por isso. Aqui nós nos alegramos muito. Chove pouco e está muito quente esses dias. Mas hoje amanheceu assim, fresquinho, chuvoso. Né? Bênção de Deus. Vamos lá? Então, Números capítulo 19, a água purificadora. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, olha só,
perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo, né? Entregá-la-eis a Eleazar, um dos filhos de Arão, né, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Ou seja, é um tipo de quarentena, né? Ele se separava assim dos demais para não, de alguma maneira, contaminá-los. Um homem limpo, né, ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Ou seja, era um tipo de cremação, né, assim, e essa cinza era usada como água purificadora. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será também, né, imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, lembra dessa prescrição importantíssima, né? Cadáver de algum homem será imundo por 7 dias, ou seja, ele precisará se recolher, né? Se retirar, né? Assim, durante esses dias, para não haver o caso de contaminar, né? Assim, outras pessoas, não é? Era cuidado de Deus, eles estavam no deserto, mais de 1 milhão de pessoas, então era Deus ensinando, né, o que nós só recentemente aprendemos, né, depois de uma pandemia ou numa pandemia, cuidados, né, como lavar as mãos, tantas coisas que Deus já ensinava ao seu povo, né, há centenas de anos atrás. Então, todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, né, contaminará o tabernáculo, né, ou seja, não pode. Essa pessoa será do Senhor, será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos por 7 dias. Veja, é a lei acerca aqui de um funeral, né, assim? Então, sempre existia um rito, uma maneira didática, né, de o Senhor ensinar o povo como viver, né, assim. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada, ou seja, vedada, né, assim, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar, olha só, morreu alguém, né, então é normal que, né, o velório ali. Então, toda pessoa que entrasse naquela tenda, e era assim que eles moravam, né, no deserto, toda aquela pessoa que entrar, ele precisava se separar do restante do arraial, né, por 7 dias, para não haver o caso de tocando no morto ou naquele ambiente, contaminar, enfim, proliferar ali uma praga, né, uma doença, acontecer uma epidemia. E não é só acerca de quando alguém morria, mas também, por exemplo, de algum alimento estragado, que não foi bem vedado, bem tampado, não havia geladeira. Você imagina, né? Quantas doenças poderiam se proliferar ali, né? E acontecer, né? Uma epidemia, né? Uma pandemia. Então, todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto, né? No caso, fora, né? Pela espada ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias, ou seja, vai precisar se separar por 7 dias. Enfim, aconteceram algumas batalhas, né? Muitas pessoas de ambas as partes morriam, né, assim, em campo aberto,
né? Então, se você tocar nesse corpo, ou mesmo já em decomposição, tá aqui, né? Nos ossos, você vai precisar, né, ter esse cuidado. Você vai precisar se separar, por caso você tenha ali contraído alguma doença, não contaminar o restante de todo o arraial. Porque hoje a gente sabe, né, nós entendemos bem como isso se prolifera rapidamente. É assim, queridos, então cuidado de Deus, né, para com seu povo. E o capítulo 19 segue e termina dizendo assim: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Veja, o ritual que sinalizava, né, assim, que a pessoa agora estava pronta para voltar ao convívio. Seria tipo uma vacina, algo assim. Não imunizava a pessoa, mas era uma maneira, tudo era bem didático, né, de sinalizar que a pessoa agora já podia. Então tomarão da cinza daquela novilha vermelha que foi cremada, né, assim, vão colocar ela em água corrente num vaso. Um homem limpo, né, que não está com nenhuma dessas restrições, tomará isopo, que era um tipo de esponja, e o molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, né, ou sobre aquele utensílio, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre todo aquele que tocar nos ossos, seja a pessoa, seja um utensílio, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao 3º e 7º dias, não eram 7? A quarentena, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes, vai se banhar. Gente, eles estão no deserto, viu? Banho ali não era uma coisa assim como nós conhecemos hoje, né? Mas aqui no caso, a orientação, né, médica era essa, né? Se banhará, né? E à tarde, pronto, agora você vai, né, estar limpo e pode voltar ao convívio social, né? Digamos assim. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar desta maneira, né? Desta maneira eu disse, né? Esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou. Né, assim, tipo, se alguém se recusar, né, assim como aconteceu, né, na pandemia, alguém não querer, né, assim, pronto, essa pessoa era, não é, separada, né, do arraial, tipo, eliminada, no caso, né? Porquanto contaminou, será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Ou seja, se ele não passasse por esse ritual, isso lhe será por estatuto perpétuo, sim, com certeza. E o que aspergirá a água purificadora também, ó, teve contato ali, né? Também vai lavar suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Veja, era o Senhor ali organizando, né, assim, uma quarentena para que não houvesse, né, a proliferação de doenças. Tipo, tudo que ele tocar, né, assim que passa, hoje nós sabemos, né? Eles não sabiam, mas estavam ali sendo ensinados, né? Também ficava imundo. E esse foi o capítulo 19 de Números, vejam só. Partes da Bíblia que poucos conhecem, né, assim, pois a maioria de nós, até cristãos, nunca leu a Bíblia toda, né, assim. Nós só lemos as nossas partes preferidas, né, muitas vezes descontextualizadas, né, assim, e quantas vezes, né, temos uma ideia equivocada de Deus, não é? Não o conhecemos assim, face a face, né? Boca a boca, né? E aqui está Deus, né? Se mostrando, né, assim, sem o véu, né? Face a face, né? Aqui nós podemos ouvir a sua voz claramente e diferenciá-la das demais, né? Quantas vezes nós ouvimos falar de Deus, e às vezes a ideia que a gente tem de Deus é de ouvir falar, né? Como disse Jó. Mas aqui os nossos olhos podem ver, né? Assim, Jair. Então vamos lá? Agora para o capítulo 20, amém? Números capítulo 20. Pronto, o rapaz já terminou. E agora ficamos assim mais à vontade, eu fiquei um tanto constrangida com ele aqui por perto, né? Mas glória a Deus por tudo. Voltou a refrescar, está nublado, né? E
garoando, chuviscando, né? Vamos almoçar? Pronto. Enquanto aqui no Brasil é 9h53, lá na Espanha é... Que hora é agora, Gleice? Já é hora de almoçar, né? Assim, é 5 horas a mais ou é 4? Quando é verão é 5, né? Assim. E agora que horas são por aí? A Gleice está em Barcelona, pronto. Lá já são 1h50, né? 1h54. É. Nós ainda estamos aqui pensando no almoço, né? Assim, meninas, vamos lá, para agora vem história, né? Nós estamos nessa parte da Torá, esses primeiros 5 livros, né, do Antigo Testamento. Pronto, esse som agora é de música, né? Aqui no Nordeste tem som de música. O som da chuva. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor faça chover, amém? Na terra seca do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, nós lemos um pouco sobre a lei aqui e agora vamos para a história, né? Nossa parte preferida. Oi, Karina, paz do Senhor, querida. Olha só, temos uma cantora entre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Karina quiser uma oportunidade, né, assim, para louvar, né, para nos edificar com o seu dom, amém? Vamos lá? Números capítulo 20, e vem história por aqui, amém? Olha só, a morte de Miriam, a irmã de Moisés. Pronto, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. É um registro histórico, inclusive, né, sobre a morte de Miriam. Ela que era, olha, se Moisés já tinha 80, quando começou a viagem, assim, Miriam tinha muito mais. Ela era mais velha. Lembra quando Moisés nasceu? Ela foi aquela menina, eu penso que uma pré-adolescente, né, que ficou acompanhando ali de longe, né, Moisés ali na beira, né, assim, daquele rio. E o capítulo 20 segue dizendo: seja bem-vindo, Fernandes. Não havia água para o povo, eles estavam no deserto, né? Então se ajuntaram contra Moisés e Arão e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Veja, queridos, o povo mais uma vez murmurando, né? E pior, desejando ter morrido entre aqueles rebeldes dos capítulos de ontem, né? Que pereceram porque foram rebeldes, né? Assim, então agora com sede eles preferiram ter morrido antes. Eu acho que não há nada que ofenda mais a Deus, né? Assim, por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Olha só, mais uma vez desprezando, né, assim, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Criticando, né, assim? Então Moisés e Arão se foram, né, de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. É como o Senhor aparecia para eles, para falar, né, pessoalmente, ali, diretamente com Moisés, né, com Arão, para que então eles falassem ao povo, né, porque antes eles assim preferiram, não foi? Houve uma primeira vez que o Senhor quis se mostrar, se revelar ali pessoalmente para eles, não foi assim? E eles ficaram apavorados ali com as manifestações, né, da presença do Senhor, com os relâmpagos, não foi assim, no Monte Sinai. E ali eles escolheram que Deus falasse com Moisés e através de Moisés falasse com eles, né? O que é triste, né? Porque ali eles abriram mão de uma oportunidade única. Eles já foram uma geração muito abençoada
com todos esses sinais, né? O primeiro povo a quem, depois de Adão, né, o Senhor vai se mostrar, se revelar de uma maneira sem igual, né? Assim, hoje nós temos um privilégio que eles não tiveram, por exemplo, de ter o Espírito de Deus que o Senhor havia retirado da terra, agora em nós, né? Fazendo de nós a sua casa, a sua morada, né? Como o tabernáculo, de uma maneira didática, sempre sinalizou, né? Tudo muito simbólico, apontando para a nossa realidade espiritual hoje, né? E agora esse povo mais uma vez é encontrado aqui murmurando, né? Ainda desprezando, né? A terra que o Senhor prometeu dar a eles. É bem verdade que aqui nos capítulos anteriores nós vimos que por causa, o Senhor vai dizer 10 vezes, né? O Senhor contou 10 vezes e foi na 10ª vez, né? Assim que eles foram reprovados, que o Senhor vai dizer que aquela geração de adultos, né, assim, o Senhor não contou as crianças, né, de 20 anos para baixo, o Senhor determinou aqui a maioridade na casa dos 20, né, e aquela geração de 20 anos para cima não entraria, porque havia desprezado, né, assim, e aqui mais uma vez eles dão sinais, né, do quanto eles não acreditavam em Deus. Veja, gente, quantos sinais, até carne, quando eles murmurando pediram ao Senhor Deus, não um dia, nem 10, mas um mês. Lembra de quantos quilômetros e da altura daquelas cordonizes que o Senhor trouxe do mar, assim, para o deserto. Foi carne suficiente para eles comerem durante um mês, porque eles estavam se queixando e sentindo falta do alho, né, da cebola, dos melões, não foi assim? Do peixe, e estavam enjoados, né, do maná que descia do céu. Então, nós não julgamos, né, assim, nós já deixamos essa bagagem, né, lá no capítulo 12, foi assim? Nós deixamos essa bagagem, nós não precisamos carregar, né, não temos, né, esse poder, esse direito, e glória a Deus por isso. Grande é o alívio não precisar entender, né, assim, ou mesmo, enfim, se fazer juiz de alguém, não é? O Senhor nos poupou disso. Ele é o único que conhece a intenção e motivação do nosso coração, e por isso Ele é o único, né, apto a julgar, né, e recompensar cada um, né, de acordo com o que merece as nossas atitudes, né, quer seja para o mal, mas também para o bem, né, assim, é sempre bom lembrar que o Senhor galardoa, recompensa, né, não só o feito, mas os efeitos, né, dos nossos atos. Então, o que nos motiva, né, a acertar, né, assim, E aqui nós vamos encontrar outra vez eles murmurando, mau lugar, né? Dizendo que não tinha, e não se atentava, né? Não se apegava e não era agradecido pelo que eles tinham, né? Estar no deserto é viver da providência do Senhor, né? É certo que o Senhor não deixaria eles morrerem de sede. Mais uma vez a fé deles foi provada e reprovada, né? Assim, então o Senhor apareceu e disse a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Lembra que eles citaram na sua murmuração os seus animais? Né? Então o Senhor fez questão de falar, será água suficiente, né, para mais de 1 milhão de pessoas, que inclusive continuavam nascendo, né? Nós já estamos no capítulo 20 de Números. Lá no capítulo 1, Deus manda fazer um censo, e eram 603, Jair, 603, né? 550 homens de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra, né? Sem contar as mulheres e as crianças e os que nasceram, né, a partir de então. Então Deus disse, vai sair a água da rocha, não somente para vocês, mas também para os seus animais, né? Ou seja, Deus todo o tempo tinha um plano, né? Assim, mas eles não confiavam. E é por isso que essa geração se tornou
incapaz de entrar na terra prometida, de chegar ao destino que o Senhor havia traçado para eles, porque eles não confiavam no plano. E é por isso, Senhor, que nesta hora, né, Jair, Gleice, é por isso que nessa hora nós pedimos perdão, né? Por todas as vezes, quantas vezes nós duvidamos, né, do plano de Deus para nós questionamos, né, nós olhamos para as nossas circunstâncias, né, assim, Silvana, Maria Bento, cantora, Karina aqui conosco, Jurema, nós olhamos para as nossas circunstâncias e questionamos, né? Ao invés de reconhecer e agradecer o que nós já temos, o que nós já alcançamos, né? Louvar a Deus pelo seu feito, porque Deus é um trabalhador, Jesus diz, e Ele ainda trabalha, e grande, árduo e penoso é o seu trabalho, né, assim, na vida de cada um de nós. Nós somos um investimento de Deus, queridos, né? Nós temos a sua atenção, né? Os seus olhos repousam sobre nós, né? Assim, os seus ouvidos estão atentos. Lembra lá que o Senhor disse, olha, vou fazer, ou vai acontecer. Ele disse fazer, ele usou esse verbo, não foi assim? Como vocês murmuraram aos meus ouvidos. Lá em Malaquias 3, que nós citamos, havia 2 grupos de pessoas. Aqueles que, como muitos por aí, a maioria, sem medo de errar, né? Muitos por aí, melhor dizendo, né? Diz que não vale a pena, né? Guardar os mandamentos, né? Assim. E o Senhor ouvia aquela conversa. Mas existia um outro grupo de pessoas, que é esse aqui, né? Assim, que dizia, vale sim. Né? Porque aqueles diziam assim, olha aí, esses que não estão nem aí para Deus, parece prosperar, não parece que vai bem, parece que nada de ruim acontece com eles, né? Assim, isso é murmurar, não é? Mas aquele outro grupo dizia, e foram o nome desses que foi escrito nesse memorial que ainda existe, né, até a nossa geração, né, diante de Deus, né, que amam e honram o nome do Senhor. Né, assim, Joelson, Deus abençoe, querido, e recompense. Sim, Fabi nos ensinou que apertando nesse coraçãozinho laranja, né, assim, nós nos tornamos membros, assim, Jair, desta comunidade, né, digamos assim. Oi, cantora, tá querida. Então, nós queremos, Senhor, reconhecer, né, o seu trabalho em nós. Né? Como disse Paulo, nós ainda não chegamos, mas nós não estamos, né, onde nós estávamos. Né? Nós te agradecemos pela sua longanimidade e paciência para conosco. Não é assim? Mas é certo que nós estamos avançando, né? É certo que nós pode não ter cereal, figo, vide, romã, né? Nem água, porque é um deserto, né? Assim, mas nós cremos que o Senhor tem um plano, e o Senhor já tinha um plano. Toca na rocha, aliás, aqui, fala, né? Fala para a rocha. Eles não pecaram aqui falando, né? Assim, ali era o momento de eles dizerem, Senhor, né? Nós cremos, né? Que o Senhor é por nós, né? Que maior é o que está em nós, né, assim, do que o que está no mundo. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que a sua providência está a caminho, né? E foi o que aconteceu, olha só. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, né, como lhe tinha ordenado, e fez como o Senhor tinha orientado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, ou seja, foi diante deles, né? Mais uma vez eles vão ver aqui um sinal de que Deus estava com eles, de que Deus estava comprometido com eles, porque havia ali uma aliança. E mesmo quando eles eram infiéis, e mesmo quando eles não acreditavam em Deus, Deus permanecia fiel, né? Assim como é na minha e na sua vida. Então ele falou assim, agora... Então reuniu todo o povo ali diante da rocha, e Moisés lhe disse, né? Ouvi agora, rebeldes. Né? Ele usou essa palavra. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E aqui Moisés se excedeu um pouquinho, não foi? Moisés levantou a mão. E ao invés de falar a rocha como o Senhor havia orientado, né? Ele feriu a rocha. Ele
né? Tocou nela, para não dizer que ele ali irado, não foi? Não sem razão, né? Ele vai, né, ferir a rocha 2 vezes. Nossa. Com o seu bordão. Guarde, queridos, esse pedacinho da Bíblia, porque ele é muito significante. Ele custou a entrada de Moisés, esse homem que a Bíblia vai dizer aqui nos capítulos anteriores, o mais manso de sobre a terra. O Senhor depositou, derramou nele ali aquela mansidão que era a porção, né, a medida, né, necessária para liderar um povo tão teimoso, né, tão rebelde, né, assim, durante todos esses anos, né, assim. Mas aqui ele se excedeu, né, e por isso ele não vai entrar na terra, né, mas é assunto para os próximos capítulos. Então, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. O Senhor fez com que saísse as águas, e bebeu ali toda a congregação, né, mais de 1 milhão de pessoas, e os seus animais, né, assim. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá. Guardemos este nome, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A pedra que simbolizava Jesus, né? Era por isso que ele precisava falar e não ferir. Veja o quanto custou. Tanto Moisés como Arão, ou seja, vocês não farão esse povo entrar. Ou aquela geração, né, de até 20 anos, e os que nasceram ao longo desses 40 anos ali no deserto, porque ao final destes, lembra, 40 anos, porque quem lê a Bíblia sabe, né, nós lemos a Bíblia e sabemos, né, assim, cantora, pregador, ou pregação, né, Joelson, né, assim, porque 40 anos, né, 40 anos, 1 ano para cada dia, que foram 40 dias que aqueles espias, lembram lá? Foram espiar Canaã, né? E o relatório, né, assim, da maioria deles, daqueles 10, né, é que aos seus próprios olhos, disseram bem, né? Aos seus não, eu digo mal, mas eu digo assim, eles disseram: aos nossos próprios olhos somos como gafanhotos, né? Aos olhos deles, porque eles encontraram ali os filhos de Anak, né? Os descendentes dos gigantes, e ali outra vez eles foram testados ou provados. Eles simplesmente não acreditaram em Deus, né? Que Deus era capaz de fazer eles conquistarem aquela cidade ou aquela região, que ali eram vários povos, né? Aquelas cidades fortificadas, que sim, eles viram com seus próprios olhos. Foi necessário 2 homens para carregar 1 cacho de uva. Ou seja, como Deus disse, sim, manava leite e mel. Mas eles duvidaram, né? Como muitas vezes, Senhor, nós duvidamos que o Senhor é capaz, forte e poderoso o bastante para nos fazer chegar ao nosso destino, para nos fazer cumprir a nossa missão, né? Desenvolver o nosso dom, né? Responder o nosso chamado, ser bênção, né? Onde o Senhor tem nos plantado, florescer e frutificar, né? Como o bordão de Arão, né? Que nós lemos ontem, né? Assim, e isso, sim, nos torna incapazes, né? O que nos capacita é acreditar, né? Assim, que Deus é poderoso, né? Para nos conduzir até lá, né? Com o seu braço forte e sua mão estendida. Lembra quando eles pediram carne, né? E aí Moisés, como aqui, também duvidoso, disse: de onde? Tipo, nós estamos no deserto, da onde? No meio do nada. Da onde o Senhor vai tirar carne para sustentar? E ele vai citar o censo, né? Para sustentar mais de 550 mil homens. Aí Deus o que disse para eles: por acaso o meu braço se encolheu? Foi o que o Senhor... Não, tem momentos que o Senhor né, gente? Não, né? Parece muito, né, com a gente. Ele falou assim: por acaso o meu braço encurtou?
Ele falou assim, ainda hoje, ele disse. Tá aqui nos capítulos anteriores, dá vontade de voltar, né? Nós precisamos prosseguir. Mas tá aqui, ó. Ai, 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 ai. A gente se apega a cada... Tá aqui, ó. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Ponto de exclamação, né? Poucas vezes encontrado na Bíblia. Isso é Deus falando para Moisés, né? Assim, e ali, queridos, olha só. Soprou, Deus vai soprar um vento, né? E traz as cordonizes do mar, não é assim? Quase caminho de um dia ali ao redor do arraial, né? Cerca de 2 côvados, nós não sabemos. Dizem que o côvado eu não sei, é uma medida, né? Mas veja, caminho de um dia, quase caminho de um dia. Olha, levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, todo aquele dia, à noite e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 hómeres, né? 10 hómeres. Ou seja, uma medida da época, né? Assim, o que menos recolheu, ou seja, carne suficiente para um mês, né? Isso aconteceu no capítulo 11. Nós estamos aqui no capítulo 20, Deus sendo provocado. Foi essa palavra que Deus usou em capítulos anteriores, né? Mais uma vez, o povo duvidando, né? Que Deus era capaz, né? E é a primeira vez, gente, na história da humanidade, depois de Adão, né? Assim, que o Senhor vai escolher um homem, né? E a partir dele, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos, né? José no Egito, aí vem aí os 430 anos, como Deus profetizou, disse que aconteceria, e agora saindo do Egito. Ou seja, pela primeira vez Deus vai se revelar, né? A um povo, né? E foi assim que aconteceu. Não muito diferente, certamente para o nosso ensino e para nosso exemplo, como vai dizer Paulo lá no Novo Testamento. Foi escrito, foi registrado, né? Para que nós também não sejamos encontrados como eles, que mudou o rumo do seu destino e voltaram pelo caminho do mar, depois de uma dessas muitas rebeldias aqui, para peregrinar, uma viagem que seria de 11 dias. 40 anos, até que todos perecessem, daquela geração de 20 anos para cima, né, que sabia, que era consciente, né, assim, Deus não, as crianças, né, de até 20 anos, mas toda aquela geração pereceu ali, não é? Então, para que nós também não sejamos encontrados, né, longe, né, do nosso destino, ali em círculo, né, assim, um círculo vicioso, né, isso é tão atual, né, assim, faz tanto sentido para nós. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a dar a Ele esse voto de confiança, assim como Abraão. Era impossível ele ser pai, mas ele deu esse voto de confiança a Deus, né, assim, e ainda que na sua fraqueza, na sua infidelidade, precipitação, mas porque ele acreditava em Deus, o Senhor foi com ele, cumpriu o seu plano na vida dele. Jacó era tão falho quanto eu e você, mas ele ousou acreditar em Deus, e Deus também foi com ele. Não foi assim? 10 vezes Labão, porque assim como ele enganou, ele também foi enganado. Mudou o salário dele. Não, agora serão as malhadas. Aí nasciam todas lisinhas, né? Todas branquinhas. Não, agora vai ser as branquinhas. Aí nasciam todas as malhadas. Sinais, né, de que a bênção do Senhor estava sobre ele. Né? Isaac não foi o melhor dos pais. Ele fazia diferença entre os filhos, né? Assim como Rebeca, que é um exemplo de mulher de Deus também, mas que também falhou, que também errou. Ou seja, não há nada que ofenda mais a Deus do que a nossa incredulidade. E é por isso, Senhor, que nesta hora nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós duvidamos, que nós nos recusamos a acreditar, né, no seu poder ou no senhorio do Senhor em nossa vida, uma vez que nós temos entregado, né, o nosso caminho ao Senhor, a nossa família, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa faculdade, né, o destino, né, da nossa vida.
nós te pedimos perdão, Senhor. Se é de água que nós precisamos nesse momento, Senhor, nós cremos que o Senhor tem um plano, que o Senhor já tem um plano, que o Senhor tem a providência, né? E que hoje, Senhor, nesse dia 54 da nossa viagem, né, da nossa jornada que é 2024, né, nós sejamos encontrados entre os aprovados, entre aqueles que mais uma vez estão lhe dando um voto de confiança. Não sejamos, Senhor, encontrados entre aqueles que duvidam do Senhor, de que o Senhor existe, meu Deus, de que o Senhor é real, né? Então, queridos, o capítulo 20 segue dizendo, esse é o nosso terceiro capítulo de hoje. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, e vem mais história, amém? A dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Moisés de Cádiz envia mensageiros, eles vão chegar aqui perto de um reino, né, assim, de uma cidade, não é? Eles vão passar por algumas. Então, Moisés vai mandar esse recado, não é? Mensageiros, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram. Ele vai ali contar, não é, a história do seu povo, e a nós e aos nossos pais foram 430 anos, né? Assim, depois que José e aqueles que conheciam José morreram, tornaram eles escravos, né? Era já um outro faraó, um outro tempo, né? Assim, queridos, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo, não foi assim? E nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Era um país, viu? Né? Uma cidade, né? No país de Edom, né? Assim, deixa-nos passar pela sua terra, né? Nós estamos falando aqui de uma caravana de mais de 1 milhão de pessoas, né? Assim, deixa-nos passar pela sua terra, era caminho. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Veja que era uma cidade muito bem estruturada, né? Era um país, não é assim, muito bem estabelecido. Então ele falou assim, não vamos passar pelo campo, nem pelas vinhas, não vamos nem beber a água dos seus poços, nós vamos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Ou seja, só deixe-nos passar, né, assim? Então, porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Ou seja, não passe, porque se passar, eu vou com espada, ou seja, vai haver uma guerra, né, assim? Essas outras todas as nações não conheciam a Deus, né? Não conheciam, né? O Criador, o Pai, né? Assim, né? Por isso que Deus vai fazer de um homem uma nação para, enfim, se revelar ou executar o plano, né, da sua salvação. Então, os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado. Então, já que você não quer deixar, né, passar pela a estrada real, e se eu e o meu gado bebermos, aí Moisés é manso mesmo, né, gente? E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas, viu? Outra coisa não desejo, senão passar a pé, disse Moisés. Assim recusou, meu Deus, ele recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Olha só, ele recusou, e então foi necessário, veja, um desvio. Certamente aquele era o caminho mais curto, né? Mais direto talvez, mas foi necessário dar a volta. E o capítulo 20, mas certamente nós temos muito mais sobre Edom, viu? Nos próximos capítulos. Mas o 20 termina agora com a morte de Arão. Lembra que o Senhor vai dizer aqui mesmo no capítulo 20 que Moisés e Arão não entrariam? Então partiram de Cádiz, não é? Foi ali, não foi? Que Miriam
Não, ela morreu no deserto de Zin. E aí o povo vai ficar em Cádiz, né? Até esse momento. Então Miriam já havia partido, né? Passou para o Senhor, né? Como a gente diz. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or, com H. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido ao seu povo. A gente usa essa expressão até hoje, né? Recolheu o Senhor. E é mesmo assim, né? Arão será recolhido a seu povo, se referindo, né, aos antepassados, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho e faze-os subir ao monte Or. Eleazar é o filho, né, de Arão. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. E o capítulo 20 termina dizendo, queridos, Moisés, pois, despiu Arão. Você entende porque Deus pediu para despi-lo? Para tirar, nós lemos tanto sobre essa veste, não foi? Essa veste que foi fabricada ali, né, sob medida, com todas aquelas pedras preciosas, uma representando, né, cada tribo de Israel que ele levava no peitoral, né, assim, até a sequência delas, né, de 3 em 3 o Senhor, assim, orientou fazer. Nossa, cada parte dela tão significativa, né, que aponta para as nossas vestes espirituais, com todos os seus adornos e significâncias, né, que nos veste espiritualmente, né, assim como nós nos vestimos, ou vestimos o nosso corpo, né, o nosso ser, o nosso espírito também precisa estar vestido diante de Deus, e essas vestes, elas precisam ser brancas, e é aqui que elas são lavadas, né, na palavra. Enfim, uma veste tão significativa, mas ali, com aquela veste, ele era o sumo sacerdote, ele simbolizava Jesus, né, assim, o nosso sumo sacerdote. Ali, como homem, ele fazia, ele pedia primeiro perdão pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. Não era ele o responsável por fazer aquele sacrifício, né, para perdão dos pecados de todo o povo. Então, não podia, né, ele morrer vestido com aquela veste. E é por isso que o Senhor, que nunca se contradiz, né, assim, ele estabelece a sua lei e ele mesmo se submete a ela, né, porque é uma aliança, é um contrato, né, e ele é fiel na sua parte. Então ele vai pedir que ele tire a veste, né, e aí ele é só um homem, né, como eu e você. Mas, perdão, o lindo é que hoje nós estamos vestidos, né, com esta veste, porque Jesus nos vestiu. E quando a gente for recolhido, quando a gente passar para o Senhor, né, como a gente costuma dizer, nós não estaremos nus, nós não estaremos despidos. Quando a gente chegar do outro lado, você vai ver, né, o quão lindo é o que te veste, né, assim. Então, Moisés despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, o substituto, né, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e ali desceram Moisés e agora Eleazar. É um ponto muito importante, né, da história do povo de Deus. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Né, assim, por mais que aos nossos olhos, né, eles tivessem toda a razão de estar irados, depois de tantas vezes, né, que esse povo se rebelou contra o Senhor, né, assim, cada um de nós há de prestar contas de si mesmo a Deus, né, assim, o Senhor, né, isso, e é por isso, Senhor, que ao final, né, desse capítulo 20, a essa altura, né, esse dia 54, né, dessa nossa jornada, dessa nossa grande aventura pelas páginas da Bíblia, né, onde decidimos viver cada dia desse ano, né, norteados pela Tua lei, né, pela Tua verdade, né,
no teu caminho, né? Assim, nós queremos te pedir perdão, Senhor, né? Para que não aconteça conosco como aconteceu com Moisés, meu Deus, com Arão e toda aquela geração, né? Por causa da sua incredulidade, eles não chegaram ao seu destino, Senhor, longe de nós, né? Longe de nós, tal coisa. Ajuda-nos, Senhor, a nós e a nossa casa, né? A nós e aos nossos, a nossa família, né? Assim, a chegar a este lugar que o Senhor tem preparado, reservado para cada um de nós, nesta vida, né? Assim, que é o nosso propósito, a nossa missão, né? Assim, a nossa vocação, a desenvolver o nosso dom, né? Assim, a florescer como o bordão de Arão, né? Ou seja, isso que nos identifica como pessoa, que é o desígnio, que é o plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, né? Faça-nos florescer e frutificar, né? Com o nosso bordão, né? Assim, como aconteceu com Arão, e que nós nunca sejamos encontrados, né, nesse lugar de rebeldia e desobediência e incredulidade, ou mesmo desprezando, né, esta vida, como muitos, né, que chegam ao ponto de dar fim, né, com o seu arbítrio, né, desprezando assim a vida que o Senhor nos deu, né? Ajuda-nos a valorizá-la, a desfrutá-la, a viver esta vida como o Senhor pensou e escreveu e planejou para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a chegar ao final delas, né? Ao final dela, não antes, né? Que a nossa vida não seja abruptamente interrompida, né? Não, mas que nós vivamos todos os dias que o Senhor determinou para cada um de nós, né? Tal como o Senhor escreveu e pensou e planejou para a nossa vida, que chegamos ao cabo, ao final dela, plenos, né? Assim, tendo, como disse Jesus em sua oração, a sua alegria completa em nós, né? Assim, o seu gozo, o seu deleite, né? Assim, em nós. Ajude-nos a possuir a terra que o Senhor tem nos dado por herança. Ajude-nos a conquistá-la, né, Aline? Bom dia, querida. Ajuda-nos a conquistá-la, não com o nosso entendimento, não com a nossa força, mas na força do Senhor e do seu poder, né? Assim, com a sua disposição. Dispõe, Senhor, o nosso coração tão desanimado, né? Tão incrédulo, né? Com o nosso deserto, né? Assim, né? Esse processo, esse caminho pelo qual nós temos de passar para conhecer o Senhor, né? Assim, por nós mesmos, em nossa própria vida, né? Com as nossas próprias experiências, né? Assim, Jair, Gleice, né? Ajuda-nos, Senhor, né? A viver a tua vontade para nós, né? Nós queremos, Senhor, nesse dia 54, essa é a nossa escolha, nossa decisão e nosso posicionamento, né? Renovar, né, contigo a nossa aliança, o nosso voto, o nosso contrato, amém, de confiança no Senhor, né? Ainda que aos nossos olhos nos falte alguma coisa. O Salmo 23, erroneamente traduzido, mas verdadeiramente está escrito, né? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ajude-nos, Senhor, a reconhecê-lo. Nós reconhecemos, Senhor, o Senhor, né? Os sinais do seu favor em nossas vidas, né? Os teus sinais de que o Senhor está conosco. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas que estaria conosco. E nós cremos, ao contrário deles aqui, que em muitos momentos, levados pela pressão, como nós também somos pressionados, como disse Paulo, de todos os lados, chegaram a duvidar, a não acreditar, né? Nós queremos, nós escolhemos, Senhor, e esse é o nosso posicionamento, né? Nesse dia 54 da nossa viagem, da nossa jornada, que é 2024, continuar acreditando. E se ontem nós duvidamos, hoje nós resolvemos acreditar no teu plano para nós. Nós acreditamos, Senhor, que nós não estamos aqui por acaso, né? Que nós não viemos a passeio, que nós temos um destino, né? Que nós temos um destino traçado pelo Senhor para nós, né?
que o Senhor tem uma missão para nós, nós acreditamos nela. Ajude-nos, Senhor, a despertar, a desenvolver o nosso dom, a cumprir a nossa missão e chegar do outro lado, como a gente diz aqui no Nordeste, de posse de vitória, né? Descansar com os que vieram antes de nós, os nossos antepassados, né? Que também acreditaram e também cumpriram a sua missão, né? Assim, ali com missão cumprida, amém? E ajude-nos, Senhor, a viver cada um, a valorizar, desfrutar, florescer, frutificar, ser produtivos nesse dia 54, como em todos os outros dias que o Senhor determinou para nós. Amém, queridos? É forte, né, cantora? Não é isso, Karina? É forte, né? Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus e é amadurecer espiritualmente e emocionalmente falando. Não é assim, cara? Nós temos amadurecido, né, em nossa viagem, em nossa aventura, em nossa jornada com Deus nesse ano de 2024. Amém? Karina, seu nome já está aqui? Não, quero anotar o nome da nossa cantora, Karina. Quem mais? Ainda Aline. Oi, Ale. Aline, né? Silvana já tá. Maria Bento. Bru. Oi, Bru. Estou anotando. Oi, Edinho. Sim. Estou aqui anotando o seu nome em nosso CEF, esse memorial que estamos fazendo, né? Diante do Senhor nosso Deus, né, com o nome daqueles que não têm se envergonhado do Evangelho, né, que têm passado por aqui, têm dado ouvidos, né, assim, a um pedacinho da Bíblia, né? Sim, queridos, vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Me esforço para deixar aqui todos os dias um pedacinho da Bíblia, além desta sequência, né, que nós lemos aqui, tem tantas pérolas, tantas pedras preciosas para o bom tesouro do nosso coração, numa versão, porque nós juntamos, buscando a mais clareza, né, de vocabulário, né, digamos assim. Eu costumo separar um pedacinho e comparar em 10 versões, então eu pego uma frase de uma, a frase de outra, entenda? Não acrescento, Deus me livre e guarde. Existe uma maldição para isso, né? Sim, Deus me livre. Nem um tio, nem uma vírgula. A gente até nem usa pontuações assim, né? Nem um tio, nada é acrescentado ou diminuído, entenda? Por exemplo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, né? Não é uma versão mais clara? Pronto, então nós usamos esta parte, amém? Né? E às vezes eu coloco 2, 3, quando eu coloco uma barrinha assim, é porque na outra versão diz com essa outra expressão, ou seja, né? E aí a gente deixa aqui, né, para o bom tesouro do nosso coração. Além do pedacinho da Bíblia na língua, no português, nós também temos o pedacito de la Bíblia, que é um pedacinho da Bíblia em espanhol, amém? Está aqui também no TikTok e no Instagram. Oi, Paloma. Olha só, a Paloma enviou uma rosa. O Senhor lhe recompense, querida, né? Que você floresça, amém? E que o aroma, assim, das suas flores, viu, Paloma? Silvana, né? Karina, Aline, Maria Bento, Bru, Edinho, até os meninos também. Esse é o bom perfume de Cristo, né? Assim que está escrito, nós somos para Deus. O bom perfume de Cristo. Então, que o perfume das nossas flores hoje, né? Faça o dia de alguém melhor, amém? E que o fruto, né, dessa árvore que somos nós seja vida para alguém hoje, amém? Seja vida para alguém hoje, amém? Nós ficamos por aqui, a paz do Senhor, Aline. Nós ficamos por aqui, viu, Paloma? Amanhã estamos de volta a partir das 9 horas com a nossa leitura da Bíblia. Hoje lemos 13, amém? 18, 19 e 20 de Números. E amanhã continuamos aqui, contando os nossos números, né, com o Senhor, né, assim como diz o Salmo 90.
ensina-nos, né, a contar os nossos dias, os nossos números, de maneira que alcancemos, né, um coração sábio, né? Estamos no livro de Números e amanhã continuamos a partir do capítulo 21, né, assim? Ó, no dia 55, eu amo esses... No dia 5, assim, amanhã sábado, de 3 da tarde, né, Jair? Sábado e domingo de 3 da tarde, viu, queridos? E amanhã vamos estar aqui, em nome de Jesus, viu? Para quem, como eu, vai precisar passar por um exame amanhã, com anestesia e tal, né? Que o Senhor seja contigo, viu? Hoje à tarde, de noite, amanhã, em sua missão, né? Assim, os seus afazeres, né? Com a sua graça, lembre, você já tem, viu? A graça, a habilidade, a capacidade, né, dada pelo Senhor, por Deus, né, o Criador, o autor da sua história, para o que você precisa fazer hoje, viu? Ele já passou por aqui, já deixou o maná, nós só precisamos recolher, e ele é uma sementinha como a semente do coentro, ou da pimenta do reino, moer, né, assim, e fazer o que nós precisamos fazer. É Ele que dá a semente e o pão, amém? Não precisamos fazer nada sozinhos, Ele está conosco. Viu, Silvana? Deus abençoe a todos. Amém, Jair. Amanhã estamos de volta às 3 da tarde, a partir do capítulo 21. Amém? A paz do Senhor. Que chova aí também. Amém? Até amanhã, queridos. Bom apetite, bom almoço, boa tarde, bom descanso. Amém? Amanhã, viu, Mari? Silvana, amanhã de 3 horas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Oi, Dila. Deus abençoe, Dila. Vou anotar o nome de Dila, viu? Janete, querida Silvana, Edinho, Bru, Maria Bento, Jair e Gleice. Vamos lá, seguir o pedacinho da Bíblia e o pedacito da Bíblia. Amém? Encher o bom tesouro do nosso coração